2.000 casos confirmados de Covid-19 com 182 mortes. Ampliação do auxílio emergencial de R$600 será votada nesta segunda-feira. Caixa paga hoje auxílio emergencial a 6,15 milhões de beneficiários do Bolsa Família inscritos via app e site. Brasil chega a 2.462 mortes por coronavírus. Letalidade é de 6,4%. Bolsonaro quebra regras, vai às ruas e discursa a manifestantes que pediam intervenção militar. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que defender ditadura é estimular a desordem e flertar com o caos. Milhões de pessoas fazem fila por comida nos Estados Unidos. Ataques a tiros deixam menos 17 mortos no Canadá. Grupo suspeito de integrar milícia é preso na Zona Norte. Entre os presos estão policiais militares e outros servidores públicos que tentavam invadir um terreno particular. Previsão do tempo. O dia fica nublado a parcialmente nublado, com chuva, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O clima-tempo diz que a chance de chover 10 milímetros é de 90% e que a temperatura máxima será de 30 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 97% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É segunda-feira, 20 de abril. Chegamos aos 110 dias do ano e faltam 256 para terminar 2020. É dia de São Teodoro. Também é o dia do disco de vinil e o dia do diplomata. Na mitologia romana era o dia do festival de Pales, deusa pastoral dos bosques e dos campos. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto, operando sem restrições. Fatos marcantes da história. 1972, Apollo 16, comandada por John Young, pousa na Lua. 1978, voo Colonial Airlines 902 é abatido pela União Soviética. 1999, massacre na Columbine High School. Eric Harris e Dylan Klebold abrem fogo dentro das escolas. Após os tiroteios, ambos suicidam-se antes da SWAT entrar no colégio. Em 2012, 127 pessoas morrem quando um avião cai em uma área residencial perto do aeroporto internacional Benazir Bhutto, em Islamabad, no Paquistão. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, ao sonoplasta Carlos Luiz Silva. Os semáforos da Major Gabriel, em frente ao cemitério São João Batista e com o Boulevard Álvaro Maia, estão apagados desde ontem. Hoje é feriado nas repartições públicas do estado e do município, em antecipação a feriado nacional de Tiradentes amanhã. Assim, os funcionários tiveram um final de semana prolongado. Só voltam ao trabalho na quarta-feira, se não estiverem com dor de cabeça. Trabalho, repito, só na quarta-feira. Bancos e lotéricas abrem normalmente nesta segunda-feira, é bom lembrar. As ações de combate às queimadas e desmatamento ilegal no Amazonas foram adiantadas pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente para reforçar o enfrentamento efetivo de ilícitos ambientais. A sala de situação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente foi restabelecida para auxiliar as equipes de campo do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas no combate aos crimes ambientais. A sala de situação funciona como um centro integrado da SEMA e IPAM no monitoramento diário dos níveis dos rios pluviométricos, bem como de desmatamento e queimadas. A sala precisou interromper as atividades presenciais por conta das medidas emergenciais para a contenção do coronavírus e foi restabelecida seguindo os protocolos e orientações do Ministério da Saúde. Ao menos 118 pessoas em situação de rua estão sendo atendidas em um abrigo provisório montado no Centro Educacional de Tempo Integral Áurea Pinheiro Braga, no bairro da Compensa, e assistidas por uma equipe multidisciplinar da Prefeitura de Manaus, integradas por agentes das Secretarias Municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania e ainda de Saúde. No local, são oferecidas 3 refeições diárias aos abrigados, além de higienização e acomodação como forma de minimizar os efeitos da Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Com o atendimento suspenso por medida de combate à prevenção ao novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação
disponibiliza a modalidade de parcelamento online de tributos municipais sem necessidade de assinatura do termo de desistência, de impugnação e de recurso administrativo e judicial. O reconhecimento da dívida se dará mediante o pagamento da primeira parcela. Estão habilitados parcelamentos para débitos de exercícios anteriores do Imposto Predial e Territorial Urbano, Imposto sobre Serviço, alvará e multas por infrações tributárias. O contribuinte deverá ter em mãos o número da sua matrícula de IPTU ou inscrição municipal para ter acesso à tela de débitos. O Hospital de Iranduba recebe mais um respirador e um agente comunitário do interior do município morreu de Covid-19. O Hospital Hilda Freire Dona Cabocla, localizado em Iranduba, recebeu ontem mais um respirador para auxiliar no tratamento de pacientes acometidos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O equipamento foi entregue pelo secretário de Atenção Especializada do Interior da Suzan, Cássio Roberto Espírito Santo, que elogiou a estrutura montada pelo município para enfrentar a pandemia do coronavírus. Nós estamos aqui no município de Iranduba fazendo a entrega de um ventilador que vai ser usado tanto na respiração para estabilizar pacientes, quanto no transporte de pacientes para a capital. Então, esses respiradores chegaram hoje do Ministério da Saúde. Hoje mesmo nós já entregamos 3 em Manacapuru, estamos trazendo um aqui para Iranduba para tentar atender as maiores demandas. O município de Iranduba foi um município que nos surpreendeu pela organização, com essa tenda de triagem do lado de fora, pelas ações de prevenção, e peço a toda a população de Iranduba: fiquem em casa, respeitem as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Estado e da OMS. O secretário de Saúde de Iranduba, Leandro Souza, destacou que o novo respirador vai reforçar a estrutura da unidade local. Esse respirador vai somar a mais 2 respiradores que nós temos no hospital aqui, junto com mais 3 cápsulas Vanessa, que também já estão atuando aqui dentro do nosso hospital. Isso é um ganho para o município de Iranduba. Nós temos enfrentado dias difíceis, mas com o melhoramento dessa estrutura, nós venceremos essa epidemia. Queremos agradecer também ao nosso prefeito, que tem apoiado todas as ações de saúde. Em tempo, o agente comunitário de saúde Sadir Ramos, de 48 anos, morreu por volta das 20h50 de ontem, vítima de Covid-19. Segundo o vereador Luiz Carlos Velho, cunhado de Sadir, ele estava internado desde a última sexta-feira no Hospital João Lúcio. Sadir Ramos morava na Ilha da Marchantaria, na zona rural de Iranduba, onde trabalhava havia 15 anos como agente comunitário de saúde. De acordo com a última atualização feita na noite de ontem pela Secretaria de Saúde local, Iranduba tem agora 32 casos de Covid-19. As mortes já somam 4, incluindo a do agente comunitário de saúde Sadir Ramos, e um óbito está em investigação. 3 pessoas do município já estão curadas. Com a colaboração de Heriberto Quirino, J. Rai, para o Jornal da Manhã. 5h56 em Manaus. Ainda há pouco, na abertura do Jornal da Manhã, falamos sobre os semáforos lá na Major Gabriel, com o Boulevard, e lá em frente o cemitério também, que estão apagados desde o sábado. E também, lembrando, o semáforo próximo à prefeitura, ali naquela estrada da Compensa com a Avenida Brasil. O semáforo também está ali em amarelo piscante, também desde o último sábado. Daqui a pouco o trânsito começa a ficar mais complicado e esses semáforos devem ser reparados o quanto antes, que voltem a operar normalmente para evitar problemas no trânsito. A Secretaria de Estado de Saúde equipou neste domingo em Manacapuru os 3 primeiros leitos de unidade de cuidados intermediários, de um total de 5 que serão instalados inicialmente no município. Os leitos foram montados com equipamentos comprados pelo governo do estado, além de 3 dos 15 respiradores enviados pelo Ministério da Saúde, que chegaram também no dia de ontem. A Prefeitura de Manaus abre de hoje até quarta-feira inscrições para a contratação temporária de 320 profissionais de saúde nas funções de farmacêutico, fisioterapeuta, técnico em patologia clínica e técnico em enfermagem.
O contrato terá 6 meses de duração e os profissionais irão atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento ao novo coronavírus causador da Covid-19. O edital de chamamento público número 001/2020, Censa Manaus, pode ser consultado na edição número 4.822 do Diário Oficial do Município. São 70 vagas para técnico em patologia, sendo 4 para pessoas com deficiência e 230 vagas para técnico em enfermagem, em regime de trabalho de 40 horas com salários de R$ 2.667,85. No caso de fisioterapeutas, com 30 horas de trabalho e farmacêuticos com regime de 20 horas, são 10 vagas para cada função e salário de R$ 6.235,21. Os classificados irão trabalhar nos estabelecimentos assistenciais de saúde da Secretaria Municipal. A secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaz, participou neste domingo de videoconferência com técnicos do Ministério da Saúde, Hospital Sírio-Libanês, Fundação Itaú Unibanco e Congresso Nacional de Saúde. A reunião envolveu secretários de saúde dos 26 estados e do Distrito Federal e nela foram discutidas as principais demandas das unidades federativas no trabalho de enfrentamento ao coronavírus. Durante a videoconferência, a secretária Simone Papaz expôs um panorama da situação do Amazonas frente à pandemia do coronavírus e pontuou medidas que considera importantes para reduzir os impactos do problema, além de demandas prioritárias para o Estado, como a aquisição urgente de respiradores e equipamentos de proteção individual. 6:03. O Conselho Nacional de Justiça determinou neste domingo que o Tribunal de Justiça do Amazonas adote as providências imediatas necessárias para assegurar o cumprimento de decisão em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual para a criação de mais leitos hospitalares no Estado. O Ministério Público entrou com ação civil pública contra o Estado na quarta-feira para a criação de mais leitos hospitalares e outras medidas referentes à assistência de pacientes que se encontram internados com Covid-19. Em ofício encaminhado neste domingo ao CNJ, o Ministério Público afirma que a liminar ainda não havia sido deferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública e sequer foi cumprida a intimação do Estado do Amazonas. O cumprimento de ação civil pública ingressada pelo Ministério Público do Estado, que cobra providências do governo referente ao atendimento de pacientes de coronavírus nos hospitais, levou o subprocurador-geral do Estado, Fábio Pereira Garcia dos Santos, a esclarecer para a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas ter tomado oficialmente conhecimento do despacho judicial e o seu imediato cumprimento por rito processual com um agravo de instrumentos. 6:04. Amazonas ultrapassa a marca de 2.000 casos confirmados de Covid-19 com 182 mortes. J-Rai tem os detalhes. O Amazonas registrou mais 147 casos de Covid-19 no dia de ontem, totalizando 2.044 em todo o estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVS-AM. Também foram confirmados mais 21 óbitos pela doença, elevando para 182 o total de mortes. O boletim aponta que 1.163 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar, o que corresponde a 56,9% dos casos confirmados no Amazonas. De sábado até ontem, cerca de 100 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando agora 532 recuperados. Outros 270 testes estão sendo processados no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, LACEN. Entre os casos confirmados de Covid-19, há 167 pacientes internados, sendo 78 em leitos clínicos, 31 na rede privada e 47 na rede pública e 89 em UTI, 31 na rede privada e 58 na rede pública.
Tem ainda outros 536 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 396 estão em leitos clínicos, 132 na rede privada e 264 na rede pública e 140 estão em UTIs, 38 na rede privada e 102 na rede pública. Dos 2.044 casos confirmados no Amazonas até ontem, 1.664 são em Manaus e 380 no interior do estado. Além da capital, 25 municípios já têm casos confirmados: Manacapuru 201, Itacoatiara 27, Iranduba 32, Maués 22, Parintins 15, Tonantins 13, São Paulo de Olivença, Presidente Figueiredo e Tabatinga com 11 casos cada um, Santo Antônio do Içá 10, Anuri e Careiro Castanho com 6 casos cada um, Tefé 5, Careiro da Várzea 4, Coari, Lábrea e Novo Airão 2 casos cada um e Anamã, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Juruá, Jutaí, Manicoré e Santa Isabel do Rio Negro com 1 caso confirmado cada um. Polícia. A polícia, por meio da Divisão de Repressão ao Crime Organizado, recebeu a denúncia de que um grupo de pessoas moradoras da capital articula para os próximos dias uma manifestação com possível motivação política, cujo planejamento inclui atear fogo a veículos de passeio e ônibus do transporte coletivo em Manaus, causando caos na cidade. Segundo a delegada-geral de polícia Emília Ferraz, um procedimento investigatório está em curso e alguns suspeitos já foram identificados. Eles poderão responder por incitação ao crime, organização criminosa e até dano qualificado, dependendo da circunstância. Um homem conhecido como Bocão foi executado a tiros no Beco São Francisco, no bairro da Compensa. Segundo informações da polícia, a vítima foi atingida com 5 tiros por um pistoleiro não identificado. Bocão foi socorrido e levado para o SPA Juventina Dias, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária detiveram na manhã de ontem 2 homens de 19 e 22 anos suspeitos de roubo no bairro Nossa Senhora das Graças. A detenção aconteceu na Avenida Irão, bairro Presidente Vargas. Com os suspeitos foram encontrados 3 aparelhos celulares e uma porção de substância supostamente entorpecente. Os policiais que atenderam a ocorrência faziam um patrulhamento de rotina quando receberam por volta das 8:30 da manhã via rádio informações sobre um roubo acontecido na rua Acre, bairro Nossa Senhora das Graças, que teria sido cometido por indivíduos a bordo de um veículo Fiat Uno de cor vermelha e placas NOV 2157. A vítima, que estava rastreando o celular roubado, indicou a localização do aparelho na Avenida Irão, nas proximidades de um hospital onde os homens foram presos. Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária, na tarde de ontem, detiveram um homem por violência doméstica cometida contra a companheira dele no bairro Grande Vitória. Na ação, os policiais resgataram um suspeito que estava sendo espancado por populares depois de cometer a agressão. Os policiais foram acionados por volta das 13h30 via Centro Integrado de Operações de Segurança para atender a ocorrência na rua Andradina, loteamento Cidade do Leste, no bairro Grande Vitória, na qual um homem teria agredido a companheira e que populares haviam interferido e passado a espancar o agressor. Ao chegar ao local, os policiais encontraram e efetuaram a detenção do homem que estava sendo agredido. Questionado, ele confessou que havia agredido sua companheira e que havia sido espancado pelos populares. Diante dos fatos, os policiais foram até a residência do homem, onde se encontrava sua companheira, sendo ambos conduzidos primeiramente ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Machado para atendimento médico e em seguida à Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher. O corpo de um homem foi encontrado em um lixão localizado no município de Altazes. Moradores passavam pelo local quando encontraram o cadáver. A vítima trazia marcas de tiros na cabeça e estava em estado de decomposição.
Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária detiveram na manhã de ontem uma mulher de 31 anos suspeita de tráfico de entorpecente na rua 15 de novembro, próximo ao terminal de ônibus da Matriz. Com ela foram apreendidas 158 porções de substâncias supostamente entorpecentes, além de dinheiro em espécie e documentos diversos. Os policiais que atenderam a ocorrência faziam patrulhamento pela área central da cidade, quando por volta das 8h45 receberam a denúncia de que um indivíduo em uma banca de bombons e salgados estaria praticando a venda de substâncias entorpecentes na rua 15 de novembro. Os policiais fizeram abordagem e revista na banca mencionada na denúncia e na responsável pela mesma, encontrando com ela as porções de entorpecentes, o dinheiro e os documentos apreendidos. Foi dada voz de prisão para a suspeita, que foi levada para o primeiro DIP. 2 policiais militares, um agente penitenciário e um servidor da prefeitura são presos quando tentavam expulsar de casa uma família na zona norte da cidade. A Polícia Civil do Amazonas, por meio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto Fera, deflagrou na manhã de ontem uma ação policial que resultou nas prisões em flagrante de 5 indivíduos após eles ameaçarem e tentarem expulsar uma família da própria residência na zona norte de Manaus. De acordo com o coordenador do Grupo Fera, delegado Juan Valério, ao longo da ação desencadeada por volta das 8h30 da manhã, foram presos o ex-policial militar Edmilson Alves Marques, de 31 anos, o servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus, Flávio Eugênio da Silva, de 53, os policiais militares Luan Lucas Gomes Salles, de 31, Rafael Araújo da Silva, de 31, e o agente penitenciário terceirizado Wellington Barbosa da Silva Miranda, de 22 anos. O delegado Juan Valério explicou que as prisões ocorreram após as equipes do Grupo Fera serem acionadas pelo Departamento de Polícia Metropolitana da instituição para averiguar uma denúncia que relatava que ao longo da semana uma família estaria sendo ameaçada por um grupo que teria policiais envolvidos para desocupar um terreno situado na rua Raimunda Marques, loteamento Ribeiro Júnior, bairro Cidade Nova, na zona norte da cidade. O delegado disse que a equipe, ao chegar ao lugar, flagrou o grupo expulsando 5 integrantes de uma família de dentro da casa onde moram, momento em que houve a intervenção policial. Durante a abordagem, os infratores ainda tentaram reagir às prisões, mas foram feitas as detenções de todos. Durante a ação, os policiais civis apreenderam uma pistola 380, 11 munições intactas do mesmo calibre, 2 carros, sendo um modelo Gol cor cinza de placas JXH 3371 e uma picape modelo Triton cor prata de placas NPA 0517. Ainda um colete balístico, uma faca, 2 granadas de pimenta, além de uma quantia em dinheiro e cópias de documentos diversos. Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que o fato envolvendo 2 PMs está sendo analisado pela Diretoria de Justiça e Disciplina da instituição. Últimas notícias. Roberto Carlos comemorou 79 anos na noite deste domingo com uma live direto de seu estúdio no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Por quase 1 hora, ele cantou um repertório com 11 músicas, dentre elas As Cristãs, Nossa Senhora, Todos Estão Surdos e Jesus Cristo. Visivelmente emocionado, ele falou dos cuidados que as pessoas têm de ter contra essa coisa terrível que está aí, mas não quis falar, não disse em nenhum momento os nomes da pandemia, Covid-19, coronavírus, segundo o rei, para não dar azar. Ele estava no estúdio apenas ao lado do tecladista Tutuca e do pianista e seu maestro Eduardo Lages. A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil, entidade representativa dos cartórios que realizam os atos de registro de nascimentos, casamentos e óbitos em todo o país, informou que devido à alta demanda pelo serviço de registro de óbito ocorrida no último final de semana, aumentou o número de unidades disponíveis em regime de plantão para atender a população de Manaus, estando disponíveis os cartórios do 6º e 8º ofícios, que realizaram um total de 182 registros de óbitos.
A entidade orienta que é necessário o comparecimento de apenas um familiar declarante para a realização do registro e que muitas famílias estão comparecendo em grupos de 3 a 4 pessoas, sendo necessário o controle efetivo da entrada de pessoas na unidade para se evitar aglomerações neste momento de pandemia causada pelo novo coronavírus. 6:24. As bolsas asiáticas fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, com investidores monitorando o noticiário sobre coronavírus e a potencial reabertura das economias, resultando os corporativos e também o anúncio do Banco do Povo da China de corte na taxa de referência dos juros para empréstimo em nova medida para estimular a economia do país. Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,50% e o Shenzhen, composto de menor abrangência, subiu 1,01%. Após o banco cortar a taxa de referência para empréstimos de um ano de 4,05% no mês anterior para 3,85%, enquanto aquela para 5 anos passou de 4,75% para 4,65%. O Banco Central Chinês disse que com isso busca reduzir o peso financeiro para as empresas no quadro atual, sobretudo as pequenas. Já na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou queda de 1,15%. As ações de farmacêuticas ficaram sob pressão diante dos temores com a pandemia. Shanghai, a Pharmaceutical e Daiichi Sankyo caíram ambas 3,9%. Havia ainda expectativa por balanços com investidores aguardando os resultados da Nidec, marcados para amanhã. Em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 0,21%, com papéis ligados ao setor imobiliário sob pressão. Entre as maiores baixas, Sun Hong Kai caiu 3,0%, a Country Garden 1,4%. No setor de transportes, MTR Corporation recuou 2,4%. A cotação do petróleo americano registrou queda de quase 20% nesta segunda-feira, abaixo de $15 o barril na Ásia, um novo mínimo em mais de 2 décadas, consequência da redução expressiva da demanda mundial provocada pela pandemia do coronavírus. O barril americano West Texas Intermediate perdeu 18,45% e era negociado a 14,90 cents a unidade nas operações asiáticas, enquanto o Brent no Mar do Norte recuava 3%. O mercado de petróleo registrou nas últimas semanas o menor nível de preços em quase 20 anos, porque os bloqueios e as restrições das viagens em todo o planeta têm um forte impacto na demanda. A crise aumentou depois que a Arábia Saudita, membro da OPEP, iniciou uma guerra de preços com a Rússia, que não integra a organização. Últimas notícias. Vamos voltando com as últimas notícias. Com o fechamento dos teatros na quarentena, cerca de 12 mil profissionais do setor tiveram que parar só no Rio e em São Paulo. A estimativa da Associação dos Produtores de Teatro é que nas duas capitais as temporadas de quase 350 peças tenham sido interrompidas pela pandemia do coronavírus. Segundo a entidade, pelo menos 70% desses espetáculos não tinham patrocínio, ou seja, suas rendas dependiam exclusivamente da bilheteria. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com a empresa de pesquisas Decode e Pulse mostram que os relatos de terceiros sobre brigas de casais na internet aumentaram desde o início do isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus. No total, foram analisadas 52.315 menções no Twitter. Segundo o Fórum, a pesquisa foi feita após vários países registrarem aumento nos casos de violência contra as mulheres desde que a pandemia do novo coronavírus se espalhou pelo mundo. Os maridos tiveram que ficar perto das mulheres e aí a confusão começa. 6:33. A Caixa Econômica Federal segue com o calendário de pagamento do auxílio emergencial de R$600. Nesta segunda-feira serão creditados os pagamentos para 6.154.000
392 pessoas, entre beneficiários do Bolsa Família, inscritos via aplicativo e site, que vão receber por meio de poupança digital da Caixa Econômica Federal. Até as 21 horas de sexta-feira, já haviam sido pagos 11,36 bilhões para 16,6 milhões de brasileiros. A medida provisória que extinguiria a partir de 2020 o seguro obrigatório DPVAT, o DPEM, perderá a validade nesta segunda-feira. Não houve acordo entre os parlamentares para a votação do texto editado pelo governo federal em novembro do ano passado. O DPVAT é pago todos os anos por proprietários de veículos e indeniza vítimas de acidente de trânsito. O DPEM assiste vítimas de danos causados por embarcações. Do total arrecadado com o DPVAT, 45% deve ser destinado para o Ministério da Saúde para custear o atendimento hospitalar de vítimas, 5% para programas de prevenção de acidentes e o restante para indenizações. A necessidade de ficar em casa e os percalços trazidos pela pandemia do novo coronavírus levaram a um aumento nos acessos a sites e serviços do governo federal. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Governo Digital, o número de acessos ao portal gov.br, que concentra as páginas da administração pública, saltou de 4,1 milhões em fevereiro para 6,7 milhões em março, 63% a mais. As entradas já chegam a 9,4 milhões nessa primeira quinzena de abril. Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha e divulgada pelo jornal Folha de São Paulo neste domingo mostra que 89% dos entrevistados avaliam que os políticos deveriam deixar para os médicos a avaliação sobre o uso da cloroquina. A pesquisa mostra que 7% consideraram melhor os políticos incentivarem o uso da cloroquina e 4% declararam não saber. O levantamento foi feito na última sexta-feira. Foram ouvidas 1.606 pessoas por telefone em todas as regiões do país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Em videoconferência do G20, Taish diz que não tem caminho fácil para a saída da crise do coronavírus. O ministro da Saúde também afirmou que pandemia traz desafios profundos sociais e econômicos e que o Brasil reconhece papel da OMS. Ele disse que o Brasil está comprometido em trabalhar com outros países. 6h36 em Manaus. O Ministério da Saúde divulgou neste domingo o mais recente balanço dos casos de coronavírus no país. Os principais dados são 2.462 mortes no sábado, eram 2.347, aumento de 4,9%. 38.654 confirmados no sábado, eram 36.599, aumento de 5,6%. 6,4% é a taxa de letalidade. Em 7 dias foram 1.239 mortos, a mais aumento de 101%. São Paulo tem 1.015 mortes e 14.267 casos. Os estados com mais mortes confirmadas são São Paulo 1.015, Rio de Janeiro 402, Pernambuco 216, Ceará 186 e Amazonas 182. No mundo, a Nova Zelândia mantém restrições mesmo com número baixo de casos. A Alemanha se prepara para reabrir parte do comércio, que já aconteceu hoje, e a Índia registra o pico de casos desde o início da doença. As infecções por coronavírus em Singapura avançaram para quase 8.000 após um recorde de 1.426 casos registrados apenas nesta segunda-feira. A pequena cidade-estado agora tem o maior número de casos no Sudeste Asiático, com 7.984, um salto considerável ante os apenas 200 de 15 de março. As autoridades afirmam que a maioria dos novos casos está ligada a trabalhadores estrangeiros que representam mais de 1 milhão de pessoas na força de trabalho local.
Uma série de ataques a tiros no Canadá terminou neste domingo com a morte de ao menos 17 pessoas, inclusive o criminoso e um policial. É o maior ataque do tipo no país em mais de 30 anos. A ação criminosa durou 12 horas. O autor do crime, um homem de 51 anos, identificado como Gabriel Wortman, chegou a ser detido. Segundo a polícia local, o criminoso tinha um carro semelhante a de um policial. E quando esse ataque começou ainda na noite de sábado, os policiais emitiram um alerta porque o homem poderia estar vestindo uma farda da corporação. O crime aconteceu na pequena cidade costeira de Portapique, na província de Nova Escócia, no leste do Canadá. O premier local, Stephen McNeil, lamentou o incidente. É o pior ataque a tiros em massa no Canadá desde dezembro de 1989, quando um assassino matou 15 mulheres lá em Montreal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi isolado pela maioria dos governadores na queda de braço pelo apoio a estados e municípios. Neste domingo, 20 dos 27 governadores divulgaram carta aberta em que declaram apoio a medidas tomadas pelos presidentes da Câmara e do Senado. Entre elas, o que obriga a União a compensar estados e municípios pelas perdas com o coronavírus nos próximos meses. Essa medida já está aprovada na Câmara e aguarda decisão do Senado. O plenário do Senado pode ampliar para mais pessoas o auxílio emergencial de R$600 que está sendo pago a trabalhadores de baixa renda prejudicados pela pandemia do coronavírus. Os senadores devem votar na tarde desta segunda-feira o substitutivo da Câmara ao projeto do Senado, que estende o benefício para outras categorias de trabalhadores informais e autônomos, como caminhoneiros, diaristas, garçons, catadores de recicláveis, motoristas de aplicativos, manicures, camelões, garimpeiros, guias de turismo, artistas, taxistas, entre outros. E em meio a esse clima de tensão entre o presidente e o Congresso, perde validade hoje a medida provisória que criou o contrato verde e amarelo, texto editado pelo governo em novembro do ano passado, com o intuito de reduzir encargos trabalhistas de empresas e dessa forma estimular a geração de empregos, principalmente entre os jovens. A medida está em vigor desde a edição pelo Executivo, mas precisa ser aprovada pelo Congresso para se transformar em lei. O prazo para análise de uma medida provisória pelo Legislativo é de 120 dias. Se o texto não for votado nesta segunda-feira e perder a validade, caberá ao Congresso aprovar um projeto de decreto legislativo para regulamentar o que acontecerá com os contratos firmados durante a vigência da medida provisória. Neste domingo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sugeriu ao presidente Jair Bolsonaro que reedite esta medida provisória. O presidente Jair Bolsonaro discursou ontem durante um ato em Brasília que defendia uma intervenção militar, o que não está previsto na Constituição, e também o fechamento do Congresso e do STF. Dezenas de simpatizantes se aglomeraram para ouvir o presidente, contrariando as orientações de isolamento social da Organização Mundial da Saúde para evitar a propagação do coronavírus. Durante o discurso, Bolsonaro tossiu algumas vezes, sem usar a parte interna do cotovelo, conforme orientação das autoridades sanitárias. Do alto de uma caminhonete, Bolsonaro disse que ele e seus apoiadores não querem negociar nada e voltou a criticar o que chamou de velha política. Políticos e entidades se posicionaram sobre a participação do presidente nesse ato. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, publicou nota em uma rede social, a mensagem na qual ele repudia todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição. Sem mencionar Bolsonaro, Rodrigo Maia afirmou que defender a ditadura é estimular a desordem, é flertar com o caos. Segundo o presidente da Câmara, é o Estado Democrático de Direito que dá ao Brasil um ordenamento jurídico capaz de fazer o país avançar com transparência e justiça social. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse neste domingo que é assustador ver manifestações pela volta do regime militar após 30 anos de democracia. Barroso foi o primeiro ministro do STF a se manifestar publicamente sobre o protesto deste domingo, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. E a presença de Bolsonaro na manifestação em frente ao quartel-general do Exército contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, na tarde de ontem, provocou um enorme desconforto na cúpula militar.
Ao jornal O Estado de São Paulo, oficiais generais destacaram que não se cansam de repetir que as Forças Armadas são instituições permanentes que servem ao Estado brasileiro e não ao governo. Na avaliação dos generais ouvidos, o protesto que chegou a pedir intervenção militar não poderia ter ocorrido em lugar pior. Se a manifestação tivesse sido na Esplanada, na Praça dos Três Poderes ou em qualquer outro lugar, seria mais ou menos, observou um deles. Mas em frente ao QG, no Dia do Exército, tem uma simbologia dupla muito forte. Não foi bom porque as Forças Armadas estão cuidando apenas das suas missões constitucionais, sem interferir em questões políticas. E o presidente Jair Bolsonaro se apressou em reunir ministros da ala militar no Palácio da Alvorada no início da noite. Ele recebeu o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Ao sair, Augusto Heleno foi questionado sobre o assunto do encontro por jornalistas e respondeu que eles falaram sobre futebol. Sem emprego e sem dinheiro por causa da pandemia de coronavírus, milhões de pessoas fazem fila durante horas nos Estados Unidos para poder receber comida grátis. Os bancos de alimentos, que já atendiam uma população vulnerável, ampliaram sua distribuição, mas temem não conseguir mantê-la por causa do aumento da demanda. As mesmas cenas se repetem por todo o país, de New Orleans a Detroit, passando por Nova York, onde o governo municipal oferece café da manhã, almoço e jantar gratuitos em vários pontos da cidade. São imagens de uma população desesperada que, no geral, perdeu seu emprego e sua renda à espera da chegada do pagamento que lhes será concedido pelo governo federal, que aprovou no final de março um grande plano de apoio à economia. E em laboratórios do mundo inteiro, a ciência está empenhada na busca incessante por um tratamento contra a Covid-19. Medidas como isolamento social e uso de máscaras, que diminuem a velocidade com que o governo e o coronavírus se espalha, ajudam a ganhar tempo para que as pesquisas avancem. E progressos estão acontecendo. A cada semana, cientistas fazem descobertas sobre novos medicamentos e entendem melhor como tratar pacientes em estado grave. Na cidade que é o epicentro da pandemia, hoje, cientistas da Universidade de Colômbia fazem um trabalho massivo. Um experimento está testando milhares de remédios que já existem para saber se algum deles é eficaz contra o coronavírus. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com a Folha de São Paulo. Não queremos negociar, diz Bolsonaro em ato pró-golpe. O Estado de São Paulo. Não queremos negociar, diz Bolsonaro em ato pró-ditadura. 0 hora. Porto Alegre precisa de 360 leitos de UTI exclusivos para coronavírus. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro vai a ato pró-AI-5, desafia o vírus e é criticado. Jornal do Comércio no Recife. Bolsonaro vai a ato que apoia a intervenção militar. Única edição impressa a chegar à redação do Jornal da Manhã é a crítica que hoje estampa. Mais de 2.000 casos de aglomeração persiste. O domingo foi marcado por muita aglomeração em feiras lotadas na capital. Participaram desta edição reportagens J. Rai, a sonoplastia de rádio de Carlos Luiz Silva e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.